Nesse vídeo 513 da Comissão Cidadã de Inquérito, nós vamos falar sobre uma questão que envolve o presidente Lula e umas falas dele que parece que tem uma mensagem subliminar. É isso que nós aqui da Comissão Cidadã de Inquérito queremos investigar, tá certo? É uma pauta diferente, mas é uma pauta que merece reflexão. Bem, o Lula tem falado ultimamente umas coisas muito esquisitas, né? E esse negócio de ovo de pata, ovo de ema, ovo de jabuti, e é uma coisa que sai do nada isso, né? Que ele está comendo ovo. A gente sabe que o preço do ovo está caro, não era para ele falar isso, né? Se for falar a verdade, ele tinha que dar uma sugestão para melhorar a vida do contribuinte, do brasileiro, que está pagando caro na dúzia do ovo, né? O ovo está muito caro. Mas ele resolve tirar uma onda e fala, não, ovo de galinha é para vocês, né? Pessoas comuns. Eu como ovo de pata. E estou começando a comer ovo de gema, quer dizer, ovo de ema. E quero comer ovo de jabuti. Vamos reparar essa fala e vamos estudar se não tem aí alguma mensagem subliminar que o Lula malandramente está tentando passar. Vamos ouvir. Estou comendo agora ovo de pata. Ovo de pata que diz que tem mais sustância. E como eu sou um jovem de 79 anos, eu tenho que comer muito ovo de pata. Ovo de galinha fica para vocês que são jovens. Eu estou comendo agora, sabe o que? Ovo de ema. O ovo de ema é desse tamanho. Um ovo de ema equivale a 12 ovos de galinha. E eu fui pesquisar se eu podia comer. E eu posso comer. Porque eu tenho 70 emas lá no Palácio do Alvorada. 70 emas. E elas botam um ovo, ó, no tamanho da cabeça de vocês. E eu agora estou comendo ovo de ema. E agora estou criando jabuti. Tem 11 jabuti. Tinha 7 machos, 5 machos e 2 fêmeas. Eu achei que era muito sofrimento para as 2 fêmeas. Aí arrumei mais 5 fêmeas. Os jabuti estão numa felicidade só com a jabutia. E eles botam ovo também. Qualquer dia eu vou comer o ovo de jabuti também. O que vocês acharam dessa fala dele? Não é meio descontextualizada? Ele estava lá falando de petróleo, de repente ele entra no assunto de ovo de jabuti. Bem, o que é jabuti? Né? Ah, levamos jabuti lá para dentro do Planalto, lá para o Planalto, não tinha jabuti, nós levamos jabuti para lá. Ema já tinha, viu, gente? Mas vamos falar do jabuti. O que é o jabuti? Bem, no jargão legislativo, jabuti é um contrabando que os parlamentares de governo ou de oposição fazem ao inserirem em uma proposta legislativa um tema sem relação com o texto original. Eles usam essa estratégia em medidas provisórias para passar assuntos de seu interesse, aproveitando a tramitação mais rápida delas, já que elas têm prazo para serem votadas, ao contrário de outros tipos de propostas que podem levar anos. O termo vem de uma frase atribuída ao ex-presidente da Câmara dos Deputados, Ulisses Guimarães, que dizia que jabuti não sobe em árvore. Se está lá, ou foi enchente, ou foi mão de gente. Bem, então quando ele disse que levou jabuti lá para o Alvorada, né, e que ele tem vontade de comer ovo de jabuti, sabe, deixa eu explicar esse negócio de jabuti. Bem, você quer votar, tem uma proposta lá de lei, você projeto de lei. Ah, isso vai para as comissões, isso vai estudar, vai passar por um monte de lugar e tal. E às vezes fica lá agarrado anos demorando. Aí o governo tem pressa de passar, ou a oposição tem pressa de passar. Aí vem uma medida provisória do governo. Geralmente é parlamentares do governo, porque medida provisória geralmente vem do governo. Então, geralmente é parlamentares do governo que fazem esse contrabando, entendeu? Ah, o governo precisa de passar essa lei aqui. Mas é uma lei polêmica, que se for colocar em votação,
vai demorar muito, vai dar trabalho, porque é muito polêmica, vai exigir muito estudo. Então, manda uma medida provisória de uma outra lei qualquer sobre um determinado assunto e embute essa proposta, esse jabuti, no meio dessa medida provisória, porque aí a medida provisória tem prazo para votar. E aí vota, e aí aprova aquela lei polêmica que ia dar trabalho nas comissões, entendeu? Isso aí é uma espécie de contrabando. Sabe? Quando você esconde uma proposta aí no meio dessa... como é que fala? Como é que fala aqui? Esqueci. Proposta legislativa, né? Tem a proposta legislativa e a medida provisória, que é do governo. Então, a proposta legislativa é embutida na medida provisória e aí ela passa partido. Na hora de votar, a turma votou. Uai, quem que foi que você votou? Ah, eu votei. Não, botaram um negócio aí que não era para votar, não. Que tinha que estar lá na comissão para discutir. Isso aí é polêmica, a gente quer debater isso aí. Ah, mas já votou. Então, quer dizer, botaram um jabuti ali no meio da emenda parlamentar, da emenda, né? Da medida provisória do governo. Agora, o que isso tem a ver? Aí eu vou falar, jabuti. O que tem de jabuti? O que pode significar o Lula colocar um jabuti lá na Alvorada? Bem, aí nós vamos entender no campo das ideias aqui, ó. Aí esse debate é profundo, tá certo? Esse debate é profundo. Porque diz o William Musk que o Alexandre de Moraes tem o Lula na coleira. O Pacheco mesmo, o Duval vive falando que o Lula não manda nada. O Lula não manda. Quem manda é o STF, sei lá o quê. E aí o STF, quando ele fala STF, ele está se referindo ao Alexandre de Moraes, que é o maior desafeto dele. Então, essa ideia de que o Lula não manda nada, que o Lula não governa, que ele está na coleira do Alexandre de Moraes, nós vamos entender isso. Eu tenho até uma certa pena dessa turma que é petista roxo, entendeu? Às vezes tem um Cardoso aqui de Sorão do Rei que entra lá e fala umas abobrinhas, porque ele é Lula roxo, entendeu? Mas a gente fica assim, vamos deixar passar. Então, olha só, o Lula não manda nada. Por que o Lula não manda nada? E o Lula não governa? Por que o Lula não governa? Aí nós vamos debater sobre isso. Além do Elon Musk, que é um cara conhecedor da causa, né, que diz que ele está na coleira do Lula, vamos entender da seguinte forma. Quem que é o vice do Lula? É o Geraldo Alckmin. E o que o Geraldo Alckmin é ou foi do Lula? Foi o maior desafeto do Lula. Foi concorrente dele várias vezes. Entendeu? Foi o cara que falou que quando as Lava Jato estavam andando com força para pegar ele e derrubar o governo da Dilma, era a turma do FHC que estava ali por trás, e aí você põe o Geraldo Alckmin junto com o Alexandre de Moraes, lá de São Paulo, o PSDB de São Paulo da época. Então, quem derrubou a Dilma e prendeu o Lula foi a cúpula dos tucanos de São Paulo. Isso aí tá assim, tá transparente, tá claro. Então, com a queda da Dilma, assume o Temer. E quem vai para o Ministério da Justiça do governo Temer? O Alexandre de Moraes. Por que o Alexandre de Moraes se cacifou para pegar o Ministério da Justiça? Ora, porque ele estava lá dando força para a Polícia Federal para derrubar o governo do PT. Ele foi uma das... Ninguém vai pega um cargo se não tiver um respaldo, entendeu? Então, era da cota do PSDB colocar o Alexandre de Moraes no Ministério da Justiça. Tá bom. Então, o carrasco da Dilma e o carrasco do Lula, quem botou o Lula na cadeia, foi o Dallagnol com o Sérgio Moro. Bem, tinha um japonesinho lá da Federal e tal. Mas presta atenção. O Dallagnol era um agente técnico
novo, idealista, entendeu? O Moro era um juiz que já tinha ligação com o PSDB, né? Então, o Moro teve um papel importante, né, na queda do governo da Dilma e na prisão do Lula. E o Moro está onde? Né? O ministro que caçou o Lula, que mandou prender o Lula, né? O Sérgio Moro, está no Senado. E o Dallagnol? Não, o Dallagnol é corpo técnico. Ele ganhou para deputado, não, descarta ele aí, dá uma satisfação para o Lula, para dizer que não pegou ninguém. Então tá. Então você tem o Geraldo Alckmin, que é o vice. Então, se o Lula pisar na bola, quem que assume? O Carrasco. Aquele que ajudou a botar ele na cadeia. Também tirou ele da cadeia, porque queria chegar no poder, e era com ele que ele ia chegar no poder. Então tá bom. Então nós temos o vice, temos Alexandre de Moraes lá na Suprema Corte, que é o manda-chuva, né? Todo mundo sabe que ele manda e desmanda na Suprema Corte. Parece que ele tem todos os ministros lá, pelo menos os ministros indicados pelo Lula, na coleira, né? Porque ele faz e desfaz e os outros lá falam amém. Então Alexandre de Moraes manda não só no Lula, mas manda também nos juízes indicados pelo Lula. Tá. E aí você vai para o diretor-geral da Polícia Federal do governo Lula. Quem que é? É o Andrei Rodrigues. Quem que é o Andrei Rodrigues? O Andrei Rodrigues é o braço direito de Alexandre de Moraes quando ele era ministro da Justiça do governo Temer. Tá. Então vamos lá. Quem é o comandante do Exército? Que é o general Thomas Paiva, né? O general do Exército Thomas Paiva. Quem que é esse general do Exército Thomas Paiva? Era o ajudante de ordem de quem? Do Fernando Henrique Cardoso. Tá bom? Então vamos lá. Então você vê que a parte policial, a parte militar, toda pertence aos tucanos, né? Que o Lula não manda nada nessa área, né? Outra coisa, quando aconteceu o 8 de janeiro, vazou umas imagens na CNN e que colocavam o G. Dias, que era o coronel, que era um general, que era o ministro-chefe do GSI. O que é o GSI? O GSI é o Serviço de Inteligência que controla, que toma conta do prédio, do Palácio do Planalto, toma conta do presidente, da família do presidente. Então, era um cargo de ultra confiança de quem? Do Lula. Ele queria o general que era do petista aí, antigo, que era o general Gonçalves Dias. Tá. Então por que aquela imagem do general Gonçalves Dias interagindo com os infiltrados lá, como se fosse trabalhando em equipe, que na verdade parecia que era, né? Eu posso até apostar que era. E aí essas imagens vazaram. As imagens do Palácio da Justiça vazou? Não. Mas por que a imagem do general G. Dias tinha que vazar? Porque tinha que derrubar o G. Dias. Que o G. Dias era o cara que ficava dentro do Palácio do Planalto e fazia a blindagem do Lula, né? Aquele campo de força para proteger o Lula. É um cara do Serviço de Inteligência, GSI, né? Então, cai o GSI. Cai o presidente, o general G. Dias, que era o único chegado do Lula ali dentro do Palácio do Planalto. Bem, aí o Lula, eles arranjam uma viagem para o Lula, vai para o exterior. Nessa que ele vai para o exterior, quem que assume? Geraldo Alckmin, o vice-presidente. E o que o vice-presidente Geraldo Alckmin faz quando o Lula viaja? Ele muda todo o quadro militar do GSI e põe a turma dos tucanos lá. Quando o Lula volta, ele fala assim, você está em campo minado, rapaz. Aqui, é Polícia Federal, Exército, entendeu? Porque aí você tem, né, a Guarda Palaciana, você tem o Comando do Planalto, tá tudo do Exército, que cuida da questão da segurança do presidente, do Palácio, da família do presidente.
está tudo na mão dos carrascos do Lula, daquele que prendeu o Lula, que deixou o Lula preso. Tá. Então, o Lula voltou e ele briga aí com o pessoal do Banco Central, né? E ele está se indispondo com a sua militância, as políticas estão dando tudo errado, ou seja, a popularidade dele está lá embaixo, ele sabe que ele está pronto para cair, tá certo? Que tem um clima de impeachment nascendo para derrubar o Lula. E quem vai entrar no lugar do Lula? O Carrasco, o vice, que ajudou a prender ele e depois ajudou a soltar para poder chegar ao poder. Bem, e aí o advogado Cacai, que era o advogado mais chegado ao Lula, petista roxo, esquerdista militante mesmo, daquele que fez a festa lá para o Lula no dia da diplomação, né? Levou o Lula para casa dele lá na mansão lá do Lago Paranoá, sei lá onde é que é, em Brasília, né? Aí foi os ministros, foi todo mundo para lá, teve pagode, teve o diabo lá. Esse advogado que ajudou, né, na defesa dos presos da Lava Jato e tal, disse que o Lula está prisioneiro. Está prisioneiro. Aonde? No Palácio da Alvorada. Está lá. E os amigos não podem chegar. Os amigos chegados não podem falar com o Lula. Então o Lula está preso, é refém, né? O Lula não governa. E aí o Lula também não pode sair dando um tiro para cima, falar, o meu vice está me puxando o meu tapete, né? Tanto que ele quis, eu vou botar o meu advogado Zanin no ministério lá no Supremo, porque eu tenho que ter um advogado meu lá para me defender, entendeu? Já que eu estou dormindo com o inimigo, né? Eu quero ter um advogado meu lá, porque ele vai defender quem? Os meus interesses. Então tá bom. E aí, vamos ver a questão do Jabuti. O Jabuti é isso, né? Ele saiu de lá e aí o Alckmin colocou os quadros do GSI, pessoas ligadas a ele. Bem, essa é a impressão que eu tenho, né? A interpretação que eu tenho. Vocês comentem aí se eu estou falando errado. Então, como é que o Lula denunciaria isso de uma forma que, olha, eu sou refém, eu estou na mão do pessoal dos tucanos que me tiraram da cadeia com a proposta de voltar ao poder e eu ia ajudá-los a voltar ao poder, porque eles descobriram que eu, nas eleições contra o PSDB, 4 eleições que eles tomaram nas costas, então agora eles querem recuperar, só que eles não têm voto. Então eles precisavam do esquema do Lula para ganhar, para poder chegar. E aí fica na cabeça aí, entendeu? Enquanto a gente faz o nosso meio de campo. Depois a gente traça um impeachment do você. E o Cacai chegou a falar, esse advogado que é chegado ao Lula, né? Que o Lula está fazendo tudo para perder. Está fazendo um esforço danado para perder a eleição. E vai conseguir. Ou seja, se eu for para o Lula ganhar uma reeleição, para ficar dessa situação que ele está, refém lá na Alvorada, entendeu? Dos tucanos, que seriam seus carrascos, entendeu? Que derrubou o seu governo, que está usando do seu status quo, né, para comandar o poder nesse país, aí você fica com essa dúvida. Se ele falou do Jabuti para dizer, tem Jabuti na minha casa no Alvorada. Quer dizer, colocaram lá gente que, entendeu? Embutido lá que não era para colocar. E aí tem uma fala das emas, do ovo de pata e das emas. Vamos ver. Essa parte é curiosa, entendeu? E aí eu quero ver se está passando alguma mensagem liminar. Porque malandro é malandro, gente. O cara está 24 horas vigiado. Eu acho que o Planalto ali, tudo é grampeado. Ele não pode falar nada com ninguém que não está sendo monitorado pelo Alexandre de Moraes. Com certeza. Entendeu? Essa é a visão que eu tenho, não sei a sua. Mas vamos ver
Agora vamos à questão dos ovos. Se tem alguma mensagem liminar nisso. Estou comendo agora ovo de pata. Ovo de pata que diz que tem mais sustância. E como eu sou um jovem de 79 anos, eu tenho que comer muito ovo de pata. Ovo de galinha fica para vocês que são jovens. Eu estou comendo agora, sabe o quê? Ovo de ema. O ovo de ema é desse tamanho. Um ovo de ema equivale a 12 ovos de galinha. Vamos falar dos ovos. Bem, se ele quisesse passar uma mensagem subliminar com relação a isso, é o seguinte. É claro que o Alexandre de Moraes está no controle da situação. Inclusive, ele não tem controle nenhuma. Quem tem um controle é o Alexandre de Moraes. E o Geraldo Alckmin. Tanto que o Geraldo Alckmin desapareceu. Você não vê ele, né? Na mídia, você não vê em lugar nenhum. Lembra na época da transição? O pessoal falava assim, presidente Alckmin. O Lula estava... Ninguém viu o Lula. Manda o Lula para uma praia aí, para ele descansar. E quem que fez todo o período de transição? O Geraldo Alckmin. Ele é que comandou o período de transição. Aí ficava lá, do lado dele, aquela turma do PT lá, a Gleisi Hoffmann, né? Aquele de São Paulo lá, que já foi senador, o Mercadante, né? Ficavam lá tipo palhaço de... Como é que é? É papagaio de pirata. Aqueles caras que ficam no ombro assim, sabe? Como se fosse colado nele assim. E o Alckmin mandando ver. Só falava Alckmin. Tinha uma jornalista que falou assim, presidente Alckmin. Aí eu comentei isso na época, isso deu uma repercussão danada. Falei, olha, já estão chamando o Alckmin de presidente, rapaz. Ele está fazendo o período de transição, é vice-eleito, nem assumiu, e já estão chamando o cara de presidente. Então, ali começou essa questão, entendeu? Que o PSDB, tucanada toda aí, ia tomar conta do governo do Lula. Tá. Então, quando ele diz que está comendo ovo de pata e está comendo ovo de ema, né? O que ele está querendo dizer? Porque a turma da oposição, né? A turma aí da direita, o que eles chamam de bolsonaristas, né? Tem um apelido pro Alexandre de Moraes, que é cabeça de ovo. Aquele cabeça de ovo. Inclusive tem muitos memes, tem muitas artes assim, falando do ovo, né? Da questão do ovo. E aí a relação da oposição ao governo, né? Da oposição ao Alexandre de Moraes, né? Porque ele é que é o governo. É o ovo. Então ele diz que lá no Planalto ele está comendo ovo de pata e está comendo ovo de ema, que é desse tamanho assim, ó. Ou seja, ele está tomando na cabeça lá do Alexandre de Moraes. É uma referência à presença do Alexandre de Moraes no Alvorada, né? Não fisicamente, mas sabe? E aí, quando ele solta essa, eu estou comendo ovo de ema, daqui a pouco eu vou comer ovo de jabuti, eu como ovo de pata. É uma forma dele dizer, vamos, numa mensagem subliminar, que ele está se sentindo, assim, como se diz, preso, né? Como diz assim, prisioneiro do Alexandre de Moraes lá na Alvorada. É uma mensagem subliminar, entendeu? Agora eu quero que vocês comentem sobre isso, porque é muito curioso, né? Porque o Lula é malandro, ele sabe que ele está preso numa situação muito peculiar, porque o PSDB descobriu as manhas, né, de como é que ele ganha a eleição. Só que esse esquema não podia sair, não podia vazar. O Bolsonaro quase descobriu,
Quando foi descobrir, criaram o inquérito das fake news. Para quê? Para proteger a mentira e esconder a verdade. Qual que é a mentira que tem que ser sustentada? Que a urna é segura, entendeu? Que não tem nada que possa atrapalhar o processo, aquela coisa toda. E qual que é a verdade? Falou mal da urna, fake news. Falou que teve golpe, fake news, tira de lá. Entendeu? Então, a censura imposta pelo Alexandre de Moraes veio para proteger essa mentira, do qual o PSDB foi vítima durante 4 eleições, e o PT soube proteger essa mentira, porque quando o Congresso votou para a instituição do voto impresso, né, a Dilma vetou, aí derrubaram o veto da Dilma, o Congresso derrubou o veto da Dilma, aí o Supremo foi lá e tornou inconstitucional. O Supremo de quem? Da turma do Lula, que tinha colocado esses ministros lá para proteger isso. Então, na época do Fernando Henrique, né, do PSDB contra o PT, quem protegia essas informações era a turma do PT. Depois que o Bolsonaro ganhou, e aí foi um descuido, por quê? Porque o Lula ficou preso, e aí o Alckmin não tinha cacife para ter uma votação expressiva. E o Bolsonaro estava vindo numa onda muito crescente. E essa manipulação, ela vem dentro de uma diferença de 20%, 40%, 30%. Sabe? Em 30% talvez você consegue manipular dentro do que nós aprendemos aqui do que é o processo eleitoral. Bem, então é preciso proteger, porque juntou o PSDB com o PT, entendeu? Falou assim, nós vamos usar o esquema que vocês usaram para ganhar da gente durante 4 anos. E outra coisa, quem ajudou a tirar o PT, na época, com a Dilma, e prendeu o Lula, foi a turma dos tucanos, de fato, né, lá de São Paulo, com a ajuda do governo americano, do Joe Biden lá, e a turma dele lá, do Obama, que é a turma toda. Então, os democratas é que são os padrinhos dessa coisa aí de Lava Jato, de prender Lula, de caçar Dilma, todo esse arsenal midiático que foi construído com a Globo junto, foi patrocinado pelos democratas. Então, Alexandre de Moraes, Geraldo Alckmin, isso aí é produto dos democratas. Entendeu? Mas como o Bolsonaro virou uma grande ameaça, era preciso derrubar o Bolsonaro. Então tira o Lula da cadeia e vamos aproveitar o esquema do Lula para derrubar o Bolsonaro. E aí, os democratas dos Estados Unidos, né, do Partido dos Democratas Americanos, começaram a proteger a mentira e atacar a verdade. Entendeu? Que o PSDB tinha descoberto, mas que agora era importante ainda preservar. Então, o pessoal do PT fica aí, que Lula é tal, papapá, que tá xingando os bolsonaristas. Mal sabem eles que o Lula não governa, que quem governa é a turma aí do velho tucanato, a turma do FHC. Tá certo? O Lula está ali, como diz o Cacai, como diz o Elon Musk, está na coleira do Alexandre de Moraes. E o que resta ao Lula talvez seja fazer essas mensagens subliminares para dizer, gente, meus amigos, vocês não podem falar comigo, mas eu sei, entendeu? Eu vou fazer tudo para perder essa eleição. Por quê? Porque eu estou preso aqui, eu sou refém dessa situação. Né? Eu estou vendo que o PT está acabando no Brasil. Eu estou vendo que a chance do PT voltar o ano que vem com um nome, e eu já estou cansado, eu já estou velho,
né? E eu ando na rua, ninguém me dá nada, ninguém me bate palma, eu vou ganhar vaia. Então eu tô com o meu legado arrebentado. E não foi o Bolsonaro que arrebentou com o legado dele, ele sabe disso. Quem arrebentou com o legado dele foi a turma do FHC, entendeu? Em parceria com o Partido Democrata do Joe Biden. Então, no íntimo, o Lula tem essa consciência, sabe? Ele tem essa coisa para ele, sabe? Pô, eu tô aqui ajudando o meu carrasco e eu tô fazendo merda, tô prendendo gente inocente, entendeu? Pessoas que um dia já devem ter votado em mim, tô deixando o homem fazer crime a rodo aí, entendeu? Censurando, acabando com o devido processo legal, entendeu? E agora comprando briga com o governo americano, porque o governo americano não é mais do Joe Biden, não é os democratas, entendeu? Então o Lula pode estar se sentindo assim, eu agora estou gostando de ver, porque agora o ovo da Ema vai ter que pastar, porque vai bater de frente com quem? Com o Elon Musk e o Alexandre e o Joe e o Donald Trump. Então eu vou comer ovo de Ema, eu vou curtir esse momento de que eu não posso fazer nada, né, para me livrar desse carrasco que me aprisionou aqui no palácio. Mas os americanos vão fazer, vai derrubar esse governo que está aqui, da qual eu estou refém. É uma interpretação. Posso estar errado? Posso estar errado. Mas no fundo, né, eu gostaria de estar certo na minha intuição. Entendeu? Porque se você for ver, o Donald Trump não tem relação nenhuma com esses democratas de esquerdas aí da Europa. Está fazendo uma ponte com o Putin. Porque na Segunda Guerra Mundial, o Partido dos Trabalhadores, que saiu da Alemanha e projetou o Hitler, entendeu? Que foi avançando pela Europa, e eles tinham como missão atacar o comunismo. A primeira coisa foi destruir o comunismo dentro da Alemanha. E queria ir para cima da Rússia, e foi para cima da Rússia. Entendeu? E quem foram os aliados na época que ajudaram a derrotar o Partido dos Trabalhadores do Adolf Hitler? Estados Unidos e a Rússia. A Inglaterra entrou, mas o peso mesmo foi Estados Unidos e Rússia. Os dois se uniram e falaram assim, vamos derrubar esse Partido dos Trabalhadores do Hitler da Alemanha e colocar a Alemanha no lugar dela. Então, o que nós estamos vendo é um alinhamento de novo. Tanto que o Donald Trump chamou o Zelensky de ditador, que não quer fazer eleição lá na Ucrânia. Porque guerra, gente. Os democratas fizeram essa guerra lá na Ucrânia porque guerra é um negoção. É onde sai muito dinheiro. Não, vamos financiar a guerra. Aí voltava lá um pacote lá no Congresso. Não temos que ajudar a Ucrânia lá e papapá, porque senão a Europa vai ficar instável e põe dinheiro lá. E aí cai aonde esse dinheiro? Na mão dos democratas, do Joe Biden, da turma dele. E aí que se ferre os ucranianos, vai detonando bomba lá em cima lá, manda o negócio para lá e a turma lá só tirando por fora. Então, a guerra é um business e democratas gostam disso. Entendeu? Eu não duvido muito que aquela crise lá no Oriente Médio, lá envolvendo Israel lá com Hamas, tenha dedo também dos democratas, porque é a guerra, entendeu? E aí o Biden chegou, o Donald Trump chegou, vamos acabar com essa guerra aí, porque isso não é negócio para ninguém. A Ucrânia nunca vai conseguir ganhar uma guerra da Rússia. Vou ficar aí 10 anos lutando. E aí quem que vai ficar lá? Aí fica lá o mundo inteiro mandando dinheiro para lá e os corruptos só pegando dinheiro e deixando a Ucrânia se ferrar. Entendeu?
É isso mesmo. Então, no fundo, o mundo não vira, ele capota. Você está entendendo? Eu acho que o Alexandre de Moraes já está batendo de retirada, né? Já está com 3 processos lá nos Estados Unidos, já tem os bens dele, parece que está confiscado, né? Parece que ele perdeu o apartamento, perdeu um monte de coisa lá, né? Confiscaram dele e mandou o pessoal vender. Ele já não pode ir lá, já está aconselhado ele a não ir lá, né? Pode até ser preso, né? E tirou o nome dele do X, tirou lá o Alexandre de Moraes, lá, que era o perfil dele no X. O cara tá batendo em retirada. Aí eu fico perguntando, por que ele tirou o nome dele do X? Né? Porque ali tinha ele intimando os Estados Unidos, né, pelo perfil dele. Ele botava lá, ó, mandava um e-mail lá intimando o cara lá nos Estados Unidos. Intimação por e-mail, não, dentro do X, dentro da plataforma lá do X, né? Parece que era isso que ele fez, né? Isso é prova contra ele. Apaga as provas todas aí, me tira desse negócio aí, que o negócio tá ruim pro meu lado. Então a turma fica fazendo aí, não vai acontecer nada. Não, tá russo para ele. E aí você vê esse euforismo do Lula, né? Eu tô comendo um ovo de ema. Um ovo de ema. Aí eu fico pensando, será que ele está passando a mensagem subliminar? Falou assim, eu não posso, porque eu estou preso aqui, como diz o Elon Musk. Eu estou na coleira do Alexandre de Moraes. E como diz o Cacai, né, o advogado íntimo do Lula mesmo, chegado, né? Ele está prisioneiro lá. Pode ser que ele fale assim, ó, eu estou fodido mesmo, eu vou comer ovo de ema. Eu quero que vocês comentem isso, tá bom? Aí falei muito, nem sei se esse vídeo vai dar ibope, porque é um assunto muito peculiar que a gente está aqui. O título vai ser, e continua sendo, As Mensagens Subliminares de Lula a Alexandre de Moraes. Entre aspas, tá certo? Comente, curte, compartilhe, se você achar que isso tem fundamento ou se eu estou viajando na maionese. Não custa nada especular, não é isso? Tá bom, um abraço, fique com Deus.